Pessoal, vocês acreditam que o racismo é legalizado nos Estados Unidos? E que a apologia ao nazismo é legalizado nos Estados Unidos? E, pior ainda, que não tomar um banho antes de entrar na cama também é legalizado nos Estados Unidos? Que país é esse? Bem-vindos ao canal Amigo Gringo, eu sou o Seth, o Amigo Gringo, fazendo vídeos desde 2014, alguns bem engraçados, outros um pouco mais sérios, como o vídeo de hoje, em que eu vou falar um pouco de como é a liberdade de expressão nos Estados Unidos comparado com no Brasil. Claro que estou fazendo isso por causa da polêmica nos últimos dias do Monark, do podcast Flow, ou ex do podcast Flow agora, que falou que ser anti-judeu deve ser um direito. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela liberdade. lei. A questão é, se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser. E depois, falando da polêmica, o Adrilles Jorge, que fez a saudação nazista e que foi afastado do trabalho. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, só vou falar que Adrilles, que puta babaca, pessoal. Ele faz algo errado, ele sabe que fez algo errado, talvez ele surtou, sei lá, mas ele depois inventa que estava só falando tchau. Inacreditável que ele não simplesmente admite que ele fez um erro. Mas eu não quero falar disso. Vamos falar da liberdade de expressão nos Estados Unidos. Quais são as regras? Por que essa cena aí do Ku Klux Klan, supremacistas brancos, foi permitido em 1920 alguma coisa, e em Charlottesville, Virginia, alguns poucos anos atrás, foi permitido também essa manifestação. Mais uma vez, os supremacistas brancos falando judeus e falando o slogan dos nazis. Por quê? Pessoal, voltando para as palavras do Monark, o direito de ser anti-judeu é tão consagrado nos Estados Unidos quanto ser anti-corintiano é na Palestra Itália, ou Alliance Park de Palmeiras. Como assim? Como explicar isso? Bom, spoiler alert. Somos dois países diferentes. Somos duas sociedades diferentes. A gente tem muitas diferenças. Não significa que Estados Unidos está certo e Brasil está errado. Às vezes eu acho que os brasileiros pensam, nossa, se eles fazem nos Estados Unidos, deve ser assim. Ah, é? Mesmo? Vocês querem sempre comer pizza com a mão em vez de garfo e faca? Eu acho que isso não vai dar. Vocês querem catupiry na pizza porque a gente não tem. Então, se vão imitar os Estados Unidos em tudo, vai ficar sem catupiry, sem farofa, sem caju, sem cajá. Então, quando o Monark fala o seguinte... A gente não vive num cenário de liberdades plenas. Não na minha visão. O nosso sistema, ele tá totalmente falha. A nossa Constituição é falha. A Suprema Corte dos Estados Unidos concorda. Só que quando a Tabata responde... Eu sim processo pessoas que me ameaçaram de morte. Processo pessoas que me incitaram a violência contra mim. Pessoas famosas e pessoas anônimas. Então, tem limites numa democracia para a liberdade de expressão, que é onde começa a do outro. A Suprema Corte dos Estados Unidos concorda também. Como assim? É que liberdade de expressão não é uma coisa que você é pró ou contra. A liberdade de expressão depende muito dos detalhes. É um contínuo. Nunca é absoluta e nunca é absolutamente limitada. A pergunta é em que circunstâncias, sobre quais condições vamos restringir a liberdade de expressão. E simplesmente a Suprema Corte dos Estados Unidos interpretou a Constituição dos Estados Unidos com resultados diferentes da Constituição que existe no Brasil. Vamos lá. Então, a Constituição dos Estados Unidos é muito mais breve que no Brasil, entre outras coisas, porque é muito difícil passar emendas. Mas a primeira emenda da Constituição é a que se trata da liberdade de expressão. Não só de expressão, né? É liberdade de religião, a liberdade de expressão da imprensa, o direito do povo de fazer assembleias. E depois disso, realmente são as decisões da Suprema Corte que interpretou essa lei. E, com certeza, igual no Brasil, a primeira regra é que a liberdade de expressão não é absoluta. Óbvio, né? Eu não posso pegar, sei lá, uma garrafa de veneno, dar para alguém e falar, nossa, isso é delicioso e muito saudável, bebe isso. E a pessoa bebe e morre. E eu digo, nossa, mas liberdade de expressão. Eu falei que ele é delicioso, mas não é minha culpa que ele tomou. Ok,
obviamente, é limitado. E, obviamente, a gente não quer morar em um país em que a gente precisa concordar com tudo que o governo fala. Óbvio. Ou seja, todos podemos concluir que a liberdade de expressão é vitalmente importante e que também tem limites. Mas limites são diferentes. Como a gente já disse, o racismo no Brasil é proibido. E nos Estados Unidos, bater palmas quando canta parabéns nos aniversários também é proibido. Não sei se isso tem a ver com a liberdade de expressão, na verdade. Eu vou ter que checar isso. No caso dos Estados Unidos, o hate speech, o discurso ou a expressão de ódio, é permitido. Simplesmente não existe lei nos Estados Unidos contra o hate speech. Enquanto no Brasil é proibido mesmo quando se trata de racismo, de apologia ao nazismo, homofobia agora. Acho que a decisão do STF estabeleceu isso alguns anos atrás. Ok, então vamos falar dos limites da liberdade de expressão nos Estados Unidos. Primeiro, é importante distinguir entre lugares públicos, foros públicos e lugares particulares, tá? Quando a gente fala de liberdade de expressão, estamos falando de que você pode falar na rua, na praça, em outros lugares públicos. Enquanto que você pode dizer na minha casa, isso eu posso controlar. Se você chegar aqui e você fala que eu sou um puta babaca, eu posso te jogar fora. Eu não posso te mandar para a cadeia, né? Mas eu posso te jogar fora. Detalhe, o YouTube é um lugar particular, porque é do Google. Disso vamos falar mais depois. O segundo conceito eu acho fascinante, e isso é time, place, manner. Então, o momento, a hora, o horário que você fala, o lugar que você fala e a forma em que você fala é o que pode ser controlado. O conteúdo do que você fala não pode ser controlado. Ou seja, você quer fazer uma protesto na Times Square e bloquear todo o trânsito sem ter permissão da prefeitura. E legal, não importa se você é supremacista branca falando coisas horrivelmente racistas, ou se você está protestando a falta de coxinhas em Nova York. Não importa. O conteúdo não importa. Você não pode causar esses problemas no trânsito de Nova York. Então, o governo poderia restringir a expressão, mas só se existe alternativas. Só se existe oportunidade de expressar a mesma coisa em outro lugar ou em outro momento que é uma alternativa razoável. Então, não pode protestar coxinhas nas ruas de Times Square, mas pode fazer no Central Park, porque não vai atrapalhar ninguém, não ser os vegetarianos, mas tudo bem. Tem um caso famoso, City of Chicago versus Alexander, é um caso da Suprema Corte em 2014, que um grupo queria protestar algo num parque à noite, mas o parque é fechado à noite. Nesse caso, a prefeitura ganhou. Por quê? Porque, ok, não pode protestar no parque à noite, tudo bem. Faz de manhã, quando o parque está aberto. Ou faz na calçada fora do parque, se precisa ser feito durante a noite. O protesto foi contra quê? Eu nem sei, porque não importa. Porque o conteúdo pode ser qualquer coisa. Bom, não qualquer coisa, porque tem algumas regras, né? Por exemplo, a Suprema Corte já estabeleceu uma regra que chama Imminent Lawless Action Test, ou seja, o teste de ações ilegais iminentes. Ou seja, se eu falo algo, isso vai causar iminentemente, inevitavelmente e bem logo crime ou violência, ou sei lá, isso pode ser proibido. Do mesmo sentido, é proibido palavras inflamatórias, ou seja, palavras que poderiam causar uma briga já, no momento. É mais ou menos o mesmo conceito. Alguns outros momentos em que a expressão é proibida. Pornografia, atos sexuais. Então, você não pode ir no parque e transar com sua namorada abertamente, ok? Por quê? Porque tem lugares alternativos. Você pode ir para casa, você pode ir para um motel, você precisa ter outras pessoas assistindo, pode ir para casa de swing, mas não pode fazer abertamente no parque. Faz embaixo de uma manta, atrás da árvore, ninguém vai perceber. Nos Estados Unidos também tem mais liberdade de imprensa. A expressão da imprensa é mais protegida. Como que eu sei isso? Que parece que muito no Brasil tem alguém que chega e fala: o jornal falou tal coisa, não é verdade. E o juiz fala: concordo, esse jornal vai ter que
colocar na capa, vai ter que pedir desculpa e blá 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 blá. Isso quase nunca acontece nos Estados Unidos, só nos exemplos mais extremos, como agora. Na verdade, tem um caso agora em Nova York que o New York Times está se defendendo contra uma acusação de Sarah Palin, lembra dela? Ela foi candidata a vice-presidente de John McCain contra Obama. Pode até pesquisar isso agora mesmo, está acontecendo agora mesmo em Nova York. Mas não é comum. Quero voltar a outro trecho do vídeo que achei interessante. É um vídeo do Podcast Flow de alguns meses atrás, quando Monark estava debatendo o Antônio Tabet. Tem gente que fala, eu acho que o cara que é preto é uma sub-raça. O cara fala isso. E tem gente que morre por causa disso. O cara que fala, gay pra mim é um pecado de Deus. O cara que é gay, ele tá... o cara que nasceu gay, ele tá pagando um pecado, ele sei lá o quê. Tem gente que apanha e morre por causa disso. Então esse tipo de discurso tem sim de ser cerceado. Mas pela lei? Por quem quer, por todos nós. Pela lei, por mim, por você. Eu não gosto dessa ideia só porque essa ideia pressupõe... Sabe por que você não gosta? Que os juízes vão ser justos. O argumento seria que falar coisas racistas causa violência, causa possível morte das pessoas negras, nesse caso, né? É mais ou menos o mesmo conceito nos Estados Unidos, só que nos Estados Unidos, realmente, essa ameaça tem que ser imediato, iminente, direto. E eu acho que o argumento no Brasil, mesmo causando injúria, mesmo causando violência, mesmo causando problemas, é mais indireto. E aí você tem a diferença entre os dois países. Mas duas coisas que quero mencionar. Internet. Nos Estados Unidos, o governo não pode proibir quase nada na internet. Mas quem pode proibir são as plataformas. Então você tem um poder enorme nas mãos das empresas de tecnologia. E a gente viu isso com o Trump, quando o Trump foi banido do Twitter. Muito controverso, pessoal. Porque provavelmente ele não falou nada que ia causar iminentemente violência. Mas o Twitter é um lugar particular. Ou seja, não é um lugar exatamente, mas um espaço particular. E as regras do Twitter decidem o que pode ou não ser dito. E finalmente, se você acha que nós, norte-americanos, somos puta babacas por não proibir essas coisas, vocês estão em boa companhia, porque tem muitos países no mundo que sim têm leis contra o racismo, contra a expressão de ódio. Estou vendo aqui Alemanha, Austrália, Índia, Reino Unido, Nova Zelândia. Então, se quiser, pode dizer que nós, nos Estados Unidos, somos